Estão me ouvindo bem? Estamos. Sim. Certo. Então, vamos lá. Bom, finalizamos o último dia de aula com uma atividade para vocês. Uma não, na verdade, estão me devendo duas, né? Ó, a Crispina já fez uma cara. Dona Cristina, não estou vendo a cara, mas com certeza também fez uma cara aí. Sim. Fiz mesmo. E, pelo visto, nenhuma das duas conseguiram dar conta. Não, eu vou Cristina. dar uma justificativa aqui, que eu não sei se está valendo. Eu procurei o conteúdo e não encontrei. E eu fiquei de pedir para alguém, ou para a senhora, ou então para o Anderson, só que aí o tempo passou e, na verdade, eu nem vi. E eu não encontrei o conteúdo. Você está falando do módulo? Sim. Na verdade, eu procurei o módulo o que vem todos os módulos juntos. Aquele geral que vem todos os módulos. Arquivo, sim. E aquela página, a parte de 160 e pouco, aquela que a senhora botou para a gente estudar, eu não encontrei. Ô, gente, não entendi nada. Foi. Mas e você olhou no sílabe? Onde? Você olhou no sílabe, Ana? Olhei tudo que tem no e-mail. E no sílabe? Eu acredito que olhei. Então não no sei. sílabe mesmo. Sim, olhei ela mesmo. Que tá todo o conteúdo, mas aquela apostila, o módulo que vem completo, porque assim, o que ficou até a primeira unidade do módulo 3. E aí a unidade do módulo 3, a primeira unidade no módulo 3, não termina, não tem as 160 e poucas. Aí eu fui procurar o módulo que está completo e não encontrei. No meu não estava, não. Eu não achei. Então eu vou falar com o Anderson para verificar se de repente está acontecendo algum problema para que ele ajuste isso aí. Mas vamos então fazer o seguinte: a gente vai ter que depois ver como é que a gente ajusta essa questão, porque a gente não pode deixar de sistematizar essas duas atividades, certo? Uma foi a que finalizou o módulo 2, não é? E a última atividade que finalizamos a primeira atividade do módulo 3, né? O primeiro encontro. Então, a gente vai fazer o seguinte: vamos iniciar a aula de hoje falando da segunda parte do módulo 3, que será o último módulo, né? E aí eu vou apresentar para vocês agora o início dos slides. Qual é o site para assistir o do Santo do telefone? O site. Eu vou fechar. Tem a nossa pauta, né? Que é a acolhida, né? Que quem vai ler a acolhida, ou quem vai ler a leitura compartilhada sou eu hoje. Né? Relembrar os textos, aprender a linguagem que se escreve das páginas 166 a 168, faltou um acento aí nos páginas, mas tudo bem. As reflexões sobre os dos vídeos que tem lá. Alguém conseguiu ver os vídeos da aula de hoje? Também não. Então, demais. Revisão dos textos, A Lenda dos Diamantes, na página 188 a 193. A produção do aluno, né? Uma estratégia para auxiliar na revisão dos aspectos discursivos dos textos produzidos pelos alunos, nas páginas 195 a 202. O trabalho pessoal e o bilhete de saída. Certo? E aí, eu já começo fazendo a leitura para vocês do texto, que é esse texto de Clarice Lispector, que está no módulo e que depois vocês terão a oportunidade de apreciar. Mas eu vou fazer. O nome do texto é Festança na Floresta. Estamos no mês de junho. As fogueiras de São João se acendem.
Balões sobem. Já há um friozinho e aconchego. Dá para comer batata doce à meia-noite com café tinindo de quente. Mas me disseram que a festa não é só nossa, pois não é que ia haver uma festa da bicharada na selva? E calculei que isso acontecesse no mês no mês de nossos próprios folguedos. Pelo menos é o que garantem os índios da tribo também. Foi assim. Os animais da mata até que estavam ocupados e calmos em relação aos seus deveres, pois o dever do animal é existir, mas eis, senão, quando surgiu no ar um boato que logo se espalhou ao viseiro num diz que diz assanhado. Vinha esse boato trazido pelo canto do sabiá. Como o sabiá, há quanto se sabe, canta pelo mero prazer de cantar. Ficaram os bichos em dúvidas sobre se era ou não era verdade. E, de repente, começou a chover. Convite para tal festança. Quem convidava não dizia quem era, mas todos desconfiavam que a ideia vinha da rainha das selvas brasileiras, a onça, manda-chuva que era. Todos os bichos foram convidados, garantindo-os que, na ocasião, seria abolida a ferocidade. Até a mãe coruja, que de tão séria e sábia, até óculos usava, foi convidada com seus filhotes. Quando as filhas do macaco, doidas para namorar e, enfim, casar, enfeitaram-se tanto e com tantas bugigangas que pareciam isso mesmo, pareciam umas verdadeiras macacas. E quem pensa que a cobra faltou por ser tão nojenta, está enganado. Apareceu fazendo salamaleques com o corpo escorregadio para chamar a atenção. A noite estava toda iluminada por milhares de vagalumes, pela lua silenciosa e pelas estrelas úmidas. Quando a orquestra, fiquem certos o que era da melhor, quanto à orquestra, fiquem certos que era da melhor qualidade. Uma turma de tucanos encarregou-se de tocar em valsas os mais belos guinidos da mata. A bicharada estava acesa de alegria. O papagaio foi muito aplaudido quando berrou uma canção alegre. E as macacas casadoiras, penduradas pelos rabos nas árvores, estavam certas de que eram grandes bailarinas. Bem, a coisa estava no máximo da animação, mas a onça estava inquieta, doida para atacar, e como não se fosse permitida essa noite a carnificina, ela começou a ser feroz com a língua viperina. Então cantou: Dona Anita é gorda, roliça que nem porca e tem a cor do rato. A anta danou-se e retirou-se. A onça, vendo que tinha tido sucesso, contou uma ofensa horrível contra o jabuti, dizendo que estava coberto de mosca varejeira. Tanto que o jabuti, ofendido, foi embora. Depois a onça falou: Vejam que decote indecente das filhas do macaco. As macacas ficaram fulas da vida e só não saíram de lá porque a esperança de arranjar um noivo era a última que acaba. Mas acontece que havia entre os animais o deus dos veados, Arapuã Tupã, que resolveu acabar com a empáfia da onça, que para vencê-la pôs-se a cantar. Os bichos, sabendo que quando ouvissem morreriam, tapariam os ouvidos. Arapuã Tupã, afinal, foi embora e a bicharada não morreu. Mas os animais haviam perdido o dom da fala. Ninguém se compreendia mais. E isso até o dia de hoje. Porque grunhir ou cantar não diz nada. Tudo por causa da onça linguaruda. Clarice Lispector. E aí, o que foi que acharam do texto? Uma confusão danada, né? Diga aí.
Quero ouvir vocês. Uma confusão danada. O que é que vocês têm a me dizer sobre esse texto? Eita, que dá aula com 6, 7, já não tá bom com 2, e ainda voltando de um bocado de dia sem aula. Eu não sei como é que vai ser essa minha aula de hoje, não. O que é que vocês têm a dizer, meninas? Estão preguiçosas? Isso é preguiça mesmo ou é porque estão caladinhas e não querem falar? Eu achei que foi uma diversidade de espécies, mas todo mundo com esperança de algo, né? Na festa. Ninguém foi na festa à toa, todo mundo teve um objetivo. Isso. Né? E depois teve todo um finalizar que não era também o esperado. Mas ainda assim, teve gente que permaneceu no emaranhado de confusão, seguindo firme com seus objetivos. É no casamento. Isso mesmo. Então, trazendo para a nossa realidade, né, fazendo um paralelo com a nossa vida de professora, a gente não precisa se entregar nas primeiras dificuldades que a gente encontra, né? Se a gente tem um objetivo, a gente foca nesse objetivo e corre atrás que a gente vai conseguir. Né? Aquela coisa que eu sempre digo a vocês. O objetivo de vocês, quando a gente chega na sala de aula com as nossas crianças, são sempre as crianças. Não é um objetivo só, são vários. Né? Os objetivos de vocês são as crianças. Então, avançar essas crianças é extremamente importante para que vocês consigam alcançar esses objetivos. Né? O cerne é elas. Então, tome isso como referência. Não abaixem a guarda, né? Nem se deixem ser vencidas pelos primeiros obstáculos que a gente se depara na nossa vida. Na nossa vida de professor, na nossa vida como um todo, não se deixar ser vencida pelos obstáculos é algo que nos torna corajosos, fortalecidos. Então, é isso que eu desejo para vocês. Para 2021, então, força, foco e fé sempre, que a gente nunca deixe nenhuma dessas três palavras nos abandonar, para que a gente possa seguir adiante. Tá certo? Então, estamos juntas aí nesse finalzinho de módulo. Vamos caminhar. A gente hoje vai falar muito sobre a correção dos textos produzidos pelas crianças. E para começar a falar sobre isso, eu trouxe algumas provocações para vocês me responder. O que é preciso fazer para desenvolver a habilidade de produção textual em nossas crianças? E para realizar as correções e discutir sobre um texto? Quais as metodologias são necessárias para desenvolver essas habilidades? Eu trouxe esses 3 questionamentos e eu gostaria que vocês fossem me ajudando a responder isso aí. Vamos à primeira. O que é preciso fazer para desenvolver a habilidade de produção textual em nossas crianças? Como é que vocês pensam sobre isso? Eu entendo que na verdade, produzindo, levando a produzir, né? Mediando a produção, primeiro inserindo na leitura, né? Mesmo que só se lê lendo e só se escreve escrevendo, mas se ela está inserida no universo da leitura, ela vai querer fazer um reconto. Sim. Certo? Inicialmente um reconto, uma carta, uma lista. Eu mesmo falo com o Mali, que a gente está produzindo a lista de um piquenique, que a gente vai fazer com as meninas da rua. Então, quem produz a lista, tanto das crianças que vão participar e os ingredientes que vão levar, foi ela. E ela agora, com um programa que eu faço uns cards da base, ela agora começou, ela viu, e ela agora está produzindo o livro, está até aqui salvo no computador. Sim. Tá inserindo mesmo no universo da leitura primeiro e propondo que produza o texto, o gênero que ela quiser, o livro,
uma receita, uma lista de piquenique. Isso mesmo, Crispina. A criança precisa ter contato. Já faz um tempo que eu já venho falando sobre isso com vocês. Todas as crianças, independe dela já estar no nível alfabético ou não, ela precisa ter contato com as diversidades de tipologias textuais, certo? Seja ela uma carta, seja ela um poema, seja ela um trava-língua, seja ela uma poesia, seja ela uma notícia, seja ela um caos, enfim, todas as tipologias textuais, elas precisam ser trabalhadas pela professora na sala de aula com seus alunos, certo? Para que ela tenha contato de como é a organização estrutural de cada uma das tipologias que a criança vai se deparar, certo? Então, lembrem-se, vocês que são as professoras serão sempre referências para os seus alunos. Se vocês forem bons leitores, com certeza, os alunos de vocês também serão bons leitores, consequentemente, bons escritores, boas pessoas que vão produzir textos. Também, a maneira com que você utiliza as ferramentas, a metodologia de correção, vai te ajudar e vai ser crucial para que vocês consigam formar bons produtores textuais, bons leitores. Não esqueçam disso. Agora, antes da gente partir para a segunda, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que eu já fiz lá atrás. O que é que vem primeiro numa sala de aula para a gente ensinar aos nossos alunos? É a leitura ou é a escrita? Primeiro, as crianças precisam se apropriar de quê primeiro? Da escrita ou da leitura? O que é que vem primeiro? Eu acho que é escrita. Eu acho. Será? E você, Ana, acha o quê? Tem a leitura também de imagens, né? Que já começa desde a educação, desde bebê. A gente primeiro ensina. Eu acho que é a leitura, porque tem a leitura, a gente começa com a leitura visual, né? Isso, muito bem. Certa você, Ana Cristina. Hoje, Crispina, você errou. O primeiro, aprende-se a ler. Depois, a gente aprende a escrever. Certo? A gente não pode se apropriar primeiro da escrita para depois da leitura. A leitura de mundo, a leitura de imagens, no contexto geral, a leitura, ela é primeiro, a gente se apropria primeiro da leitura para depois a escrita, certo? Então, partindo dessa provocação, eu quero perguntar para vocês, e para a gente realizar as correções dessas produções e discutir discutir sobre um texto? Desculpa, eu não entendi. E para a gente realizar as correções e discutir sobre um texto, o que é que a gente precisa fazer? Para a gente corrigir e para a gente discutir, vocês acham, como que a gente pensa na correção dessas produções dessas crianças? Como que vocês pensariam? Me digam aí uma possibilidade. Pro é como os vídeos que a senhora apresenta, né? Que em cada aula apresenta que a professora vai mediando, vai mostrando, vai perguntando, vai indagando a criança se está certo, se está errado. Ela não vai apontando o erro, né? Ela vai fazendo com que ele perceba em uma releitura, ou então aquele trabalho em dupla, né? Que sempre um está com nível a mais do que o outro. Geralmente numa discussão mesmo, de professor mediando para que o aluno perceba. Sim, tá certa, Crispina, é isso mesmo. Como o nome da unidade é revisar para aprender a escrever, consequentemente, a gente precisa estar revisando todo o tempo. Outra coisa, vocês acham que para a gente poder fazer uma revisão de uma produção de uma criança, a gente precisa esperar a criança terminar essa produção ou a gente já pode ir fazendo as interferências no processo de produção? Vocês acham que? Isso aí eu não sei, não.
Você acha o quê, Ana? Eu acho que tem que esperar terminar a produção dele e daí a professora vai corrigir junto com as crianças e daí eles vão acompanhando, né, fazendo junto e os alunos vão dando a opinião e vai mostrando onde a professora vai tentando mostrar onde foi, né, que pode onde pode melhorar, né? Não precisa, não, meninas, terminar a produção do texto. Você pode ir fazendo as inferências com a criança ou com as crianças, porque como o trabalho de produção textual é sempre interessante que vocês coloquem duas crianças juntas, né? Como eu já venho dizendo já desde o início, né? Não importa que ela já esteja no nível uma precisa já estar no silábico ou já estar no alfabético, certo? E a outra, mesmo não estando no alfabético, ela pode estar no pré-silábico, no silábico alfabético, em qualquer um dos níveis ela pode estar com essa criança que já está no alfabético, certo? Para produzir esse texto. E aí, você, no processo de início, você já pode ir fazendo as possíveis inferências, certo? Você já pode ir auxiliando a criança a ir produzindo o processo da escrita textual, da produção textual, certo? Quais metodologias são necessárias para desenvolver essas habilidades de produção textual? Vocês acham que? Crispina já trouxe algumas aí, mas eu quero ouvir mais. Já falou aí que a gente precisa trabalhar as variadas tipos de os variados tipos de texto, né? O contato com esses textos. O que mais? As listas, né? Listas. Eu creio assim, eu faço muito com Málica, na verdade, que eu estou no universo de mãe, né? Não de professora. Eu faço mais assim, eu fico olhando o contexto atual, por exemplo. Ela lê a revistinha da Mônica, então eu peço ela para fazer uma reescrita do que ela pode mudar. Por exemplo, ela E quando você faz esse trabalho dela com ela, por exemplo, da revista em quadrinhos, você manda ela fazer texto corrido ou você manda ela fazer nos diagramazinhos, nos balãozinhos? Não, ela faz um texto corrido no caderno, né? A cadernetinha que ela tem. Aí ela procura muito reescrever as palavras de Cebolinha. Sim. Ela dá risada, ela faz. Ele troca, né? E aí ela vai fazendo. Eu nem propus a ela fazer no balãozinho de diálogo, né? Mas você pode mandar ela produzir uma revistinha dela mesma. Você manda ela fazer os desenhos e ela mesma faz os balõezinhos. Balões. Vou propor ela amanhã isso. É muito bacana, ela vai super se empolgar e você vai ver como ela vai produzir coisas fantásticas. Você pode fazer ainda melhor. Você pode pegar revistinhas em quadrinho, colar os pedacinhos sem os balões e pedir para que ela visualize aquelas imagens e crie os balões com as histórias. Vou fazer amanhã. Fica super bacana, depois você vai me contar essa experiência. Vou fazer. Certo? Então, a gente precisa utilizar algumas metodologias que são necessárias para desenvolver essas habilidades de produção textual nessas crianças. E uma dessas é exatamente o que eu falei agora há pouco: contato com a leitura. As crianças precisam ter a vivência, inclusive com os textos que a criança já sabe de cor. Entre esses aí, outros que também são fora do contexto de vivência deles. O que é que precisa ser feito? Você precisa trabalhar mais de uma vez com o texto, certo? Trouxe um texto para uma criança, você vai ler um dia e esquecer? Não. Você vai ler um dia, vai trazer uma proposta diferenciada, aí você vai passar uns dias, você vai trazer o mesmo texto de novo, com uma proposta que não é a mesma da anterior, e você vai trazer o texto com uma frequência grande, ou seja, o mesmo texto você vai trabalhar uma sequência de atividades para que essa criança tenha contato com outras tipologias, com outros tipos de texto, com outros autores, certo?
E aí você tem um universo mais amplo de possibilidades. Dentro desta unidade, revisar para aprender, tem uns objetivos que eu achei bem interessante estar trazendo para vocês. Entre esses, eu destaquei 2 aqui, que é valorizar a reflexão coletiva sobre o mesmo texto com recurso para a aprendizagem do procedimento de revisar. Vocês também podem fazer isso, né? Propor uma produção coletiva sobre o texto que vocês escolheram trabalhar com a criança, com as, né? E vocês podem fazer uma revisão coletiva. Como seria um trabalho desse? Vocês poderiam fazer uma construção coletiva na lousa, no quadro, enfim. E aí, naquele mesmo momento, vocês irem, em seguida, fazendo a revisão textual, né? Do texto. Porque lá na frente vocês vão entender que as crianças utilizam palavras repetidas e que a gente pode estar substituindo essas palavras repetidas e tornar o texto mais bacana de ler, né? Tornar o texto mais interessante, até porque não será lido apenas por nós da sala de aula. Esse texto pode alcançar outras pessoas e as outras pessoas precisam sentir prazer na leitura, certo? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? E não deixar de valorizar essa produção coletiva da turma, né? Aí achei também interessante um outro onde traz assim: apresentar e discutir as possibilidades de trabalhar a revisão de texto do ponto de vista discursivo, também com os alunos que ainda não são alfabetizados, que é o que eu falei agora há pouco, né? Trazer essa possibilidade para as crianças que ainda não estão no nível alfabético, né? Como eu falei, propondo sempre uma atividade com uma pessoa que está, com a criança que está no nível silábico ou no nível alfabético, e colocar uma criança que está um pouco menos potente, né? Que ainda está lá no silábico alfabético, que está no silábico, no pré-silábico, para poder avançar um pouco mais. Gente, eu vi que tem alguns erros de digitação aqui nesse slide. Vai me desculpando aí, viu? Mas é porque eu faço e acabo que não volto para ajustar, mas eu vou tentar fazer os ajustes aqui antes de passar para o Anderson. Vocês entenderam aí até agora? Está tudo bem? Querem trazer alguma coisa? Entendemos, Pro. Não, quer dizer, eu entendi. Ana, está tudo bem até agora? Sim, tranquilo. Certo, então vamos caminhar. Aí, eu vou ler para vocês um texto do Curupira, certo? Uma versão lida para criança. Depois eu vou propor para vocês uma atividade. Curupira. Curupira estava andando distraidamente pela floresta quando ouviu um barulho parecido com um trovão que vinha do meio da clareira. Saiu correndo e começou a bater nas árvores para que elas acordassem. Afinal, o Curupira sempre faz isso quando presente chuva. Ele avisa as árvores para que elas resistam melhor o mau tempo. Puxa, vinha aí um temporal daqueles, exclamou o índiozinho dos pés voltados para trás. Acorda, Curupira, hoje você está no mundo da lua. Isso não é chuva. Ora, não é? Isso é malvadeza do homem contra os animais, respondeu uma daquelas árvores que tem mais de 100 anos de experiência. Mas como nessa manhã o Curupira estava mais enamorado do que nunca pela beleza das flores e dos frutos, ele não percebeu que aquele estrondo não vinha do céu. Ao ouvir essas palavras, Curupira não se conteve e saiu em disparada. Afinal, se tem algo que ele não perdoa, é alguém que maltrate os inofensivos habitantes da floresta. A poucos metros dali, o Curupira viu uma cena que lhe cortou o coração.
um daqueles valentes caçadores estava escondido entre as árvores, espelhada, esperando mais uma de suas vítimas. Ho, ho, ho! Acho que é o meu dia de sorte. Vou caçar esta onça lindona para fazer um tapete com ela, disse o homem perverso. Isso é o que se pensa. Enquanto eu for, o que você pensa? Enquanto eu for protetor das matas, homem com espingarda será mal recebido aqui. Depois de fazer essas palavras, de dizer essas palavras, o Curupira saltou para o meio da clareira, bem na frente do destruidor da natureza. E a única coisa que se pôde ouvir em toda a floresta foi o grito do Curupira. Iá! Caçador, saia daqui com ligeireza! E se transformou em sobremesa. O caçador nem podia acreditar naquilo dos seus olhos que os seus olhos viam. O Curupira estava ali com seus cabelos de cor de fogo e todo arrepiado, e pulava de um lado para o outro, soltando assovios ensurdecedores para seus dentes, entre seus dentes verdes. E assim, o caçador foi logo aceitando o conselho do Curupira, abandonou as espingardas e pernas para que te quero. Dizem que ele está correndo até hoje. E essa foi a leitura do Curupira. Diante deste cenário, desta leitura, como que vocês pensam no trabalho de produção textual com um texto desse tipo? Quero ouvir vocês agora. Eu trouxe algumas possibilidades aqui, mas eu queria ver com vocês. Como que vocês trabalhariam esse texto? Eu trouxe algumas possibilidades aqui nesse slide, mas eu quero ouvir vocês. Como se trata o Curupira, como se trata de lenda, né? Poderia ter versos, pesquisas sobre folclore, a própria leitura compartilhada, né? E como seria, as crianças imaginariam o Curupira, porque no começo do texto a senhora cita que é um menino com os pés virados. Sim. Que mais, Ana, você contribui aí? Além disso que Crispina falou, também a gente poderia pedir para a criança desenhar, porque criança adora desenhar, né? O desenho, porque o bicho tem um pezinho para trás, eles desenham direitinho. E falar sobre essa lenda, né? Que existe, fala mais em setembro, do mês de setembro. E é isso. Certo. Aí eu trouxe aqui algumas possibilidades para você trabalhar o texto do Curupira, certo? Você pode realizar a leitura na roda, né? A primeira proposta, né? Você fazer uma leitura para os alunos, para as crianças. Entre a leitura e um olhar diferenciado da criança, você pode parar a leitura e fazer. Você pode interromper a leitura e fazer algumas perguntas. Por exemplo, o que vocês acham que o Curupira fez quando ele descobriu que tinha alguém estranho ali querendo fazer alguma coisa com os moradores ou os habitantes da floresta? O que vocês acham que o Curupira vai fazer? Aí você já dá a vez à criança oralizar, a criança vai falar, né? Então, ali ela já vai despertar o quê? O interesse pela criatividade. Ela já vai soltar algumas coisas, né? Aí você pode fazer listagem de palavras que compõem o texto, como Crispina falou aí da listagem, né, na questão. E pode propor atividade em dupla ou em trio, utilizando cópia do texto. Você pode trazer o texto. Ô, Proline, mas esse trabalho aqui pode ser um dia só? Não. São vários dias. Você pode trabalhar o texto do Curupira de diversas possibilidades. Ou o texto na versão completa, ou você pode fatiar ele, trabalhar uma parte e pedir para que eles deem o final da história, por exemplo. Você pode trabalhar o texto até certo pedaço, e aí no final vocês podem dizer assim, gente, o final da história é vocês que vão dar.
Ou então você dá o final e pedir para que eles contem o início da história. Contanto que essa produção textual tenha produção das crianças, certo? Vocês têm várias possibilidades. Isso aguça, gente, instiga a criança. Essas provocações que a gente faz nas crianças, no processo de contação de história, quando a gente para e pergunta às crianças, eles adoram participar, né? Experimentem isso algumas vezes, se você tiver a possibilidade, Crispina, de experimentar com Málica. Você vai ver como é bacana. Essa possibilidade de trabalho. É super bacana. E você pode fazer isso não é uma vez só. Você pode fazer isso várias vezes durante o texto. Onde você vê que tem algumas situações que você pode parar e fazer essa interrupção. Você pode parar e fazer, que a criança vai dar conta daquele texto. Fale, Cristina. Salvo engano, aquela autora Ruth Rocha, ela fazia alguns paradidáticos que ela deixava uma parte para a criança ser coautora, né? É isso mesmo, Ruth Rocha tem esse trabalho. Mas, assim, você pode fazer essa proposta com qualquer autor, certo? Contanto que seja uma história, é aquela coisa que eu já disse a vocês. Gente, todas as vezes que você for propor um trabalho com produção textual ou de leitura com as crianças e de escrita, se apropriem do que vocês vão ler primeiro, né? Eu sempre estou dizendo isso. Nunca escolham o texto aleatório, só por escolher. Tenham cuidado de ler direitinho, ver o que é que traz o texto, qual é a história, o que é que traz de informação, até para que na hora vocês possam fazer as provocações certas às crianças, entendeu? Então, isso é interessante, que vocês possam se apropriar primeiro do que traz o texto que vocês estão pensando para essa turma, certo? Nunca tragam um texto aleatório só por trazer para constar para essas crianças. Sempre tenham esse cuidado, certo? Aí, eu trouxe também uma versão do reconto dessas crianças, né? Deixa eu ver quem foi aqui. Esse reconto está no livro, no módulo de vocês, na verdade. Eu ainda falei livro, ó. Era o Curupira conversando com as árvores. Preste atenção que isso aqui é uma versão recontada por ele, por uma criança específica, tá? Preste atenção. Era o Curupira conversando com as árvores. E quando foi conversar com mais duas árvores, e falou Mó. Quando disse ao vivo as três árvores, o Curupira, e ele pensou em assustar o caçador. Quando ele disse, o Curupira falou e ele, e com seus dentes verdes, saiu correndo, gritando. Foi essa a versão recontada pela criança. Qual é a estratégia que vocês acham que essa criança utilizou aí nesse texto? Eu já coloquei aí. Quando ele reparou mais na hora que o Curupira com o caçador, né? E aí as expressões para defender a mata. Percebam que ele teve um foco, ele selecionou, né? Ele fez a inferência e selecionou apenas o que ele queria reescrever. Ele não trouxe todas as características da história. Ele trouxe algumas coisas que ele selecionou e quis reescrever. É importante que vocês retomem a leitura para entender melhor as estratégias de leitura. Eu trouxe aqui, ó, essa importante informação para que vocês possam rever isso aí. Alguém lembra das estratégias de leituras? Vocês lembram, Crispina e Ana? Quais são as estratégias de leitura? Eu sei que tem inferência. O que mais? Não estou lembrada mais. Inferência.
Vamos relembrar. Eu trouxe aqui, que eu coloquei isso lá no slide passado para vocês, eu trouxe para a gente poder ver. Tem a seleção, né, que permite que o leitor se atenha apenas nos índices úteis, desprezando os irrelevantes, coisas que para eles são mais importantes, é o que eu falei agora há pouco, ele seleciona aquilo que ele quer trazer, certo? Tem a antecipação, que torna possível o leitor prever informações com bases em dados explícitos e ou suposições, ele supõe, né, algo. A inferência, que permite ao leitor captar o que está dito no texto de forma explícita, a partir dos seus conhecimentos prévios, são aqueles textos que as crianças já sabem de cor. Por exemplo, se a criança já se apropriou de em algum momento desse texto do Curupira, ele vai trazer o texto com muita propriedade numa reescrita, certo? Ou a verificação, que torna possível avaliar o grau de eficácia das demais estratégias, permitindo confirmar ou não as especulações realizadas. São essas as etapas das estratégias de leitura. Eu sugiro a vocês que revejam, porque isso aí precisa ficar arrumadinho na cabeça de vocês. Essas estratégias de leitura, para que vocês possam identificar o que foi que a criança fez em cada momento da produção de reconto, por exemplo. Então, por isso que eu coloquei que a criança fez uma inferência, né? Que foi a seleção do que ele queria escrever, né? Permite ao leitor captar o que não está dito no texto de forma explícita, a partir dos seus conhecimentos prévios. Com certeza, ele já tinha tido contato, essa criança que reescreveu isso aqui, já tinha tido contato com esse texto, e ele reescreveu dessa maneira, certo? Então, arruma na cabeça de vocês que vocês precisam ter muito certinho as estratégias de leitura, para que vocês possam identificar quais foram as estratégias utilizadas pela criança, de que maneira vocês podem ir melhorando, sugerindo outras atividades para que ele possa alcançar, consequentemente, todas as etapas das estratégias de leitura, que é a seleção, a antecipação, a inferência e a verificação. Tá certo? Para a criança fazer uma produção, ela precisa alcançar essas 4 etapas das estratégias de leitura. Certo? Aí, eu trouxe uma produção textual de uma criança que a gente vai fazer um teste aí com vocês daqui a pouco. E aí eu vou ler aí para vocês. Alguém quer ler? Eu já li 2 textos. Crispina, você agora, para eu ouvir sua voz de novo. São 3 crianças que produziram o texto. Texto produzido em 21 de agosto de 2000 pelos alunos Renato, Wilker e Johnny. Isso. Numa tribo vivia 2 jovens, o guerreiro Itajibá e a formosa Otira. Eles se amavam tantão, numa certa lua, uniram suas almas num ritual de amor. Tudo ficava bem sem a guerra. Os homens da tribo, mulheres, meninas e meninos, foram se despedindo dos homens. Numa tarde surgiu a canoa que levara a Itajibá, cheia de índio, que não dava a ver a figura do seu amado. Os índios abaixaram a cabeça em sinal de respeito e chorou toda a sua dor. O deus Tupã nunca viu um amor tão grande e verdadeiro de uma índia por um índio. Ele transformou as lágrimas da potira em diamante. Prestem atenção nesse texto que foi produzido pelas essas 3 crianças. Tem erros aí? Tem. Vários. A proposta é produção textual, né? Porque a professora estava trabalhando um projeto, né? E depois de ler, reler e pensar muito sobre o texto, a professora trouxe
essas possibilidades de correção desse texto. Diante desse cenário que vocês estão vendo aí, certo? A gente vai passar adiante e a gente vai pensar. E aí eu trouxe o texto organizado pela professora sem os erros ortográficos. Olha agora como a professora escreveu correto. Numa tribo vivia 2 jovens, o guerreiro Itajibá e a formosa Potira. Eles se amavam tanto numa certa lua, uniram suas almas num ritual de amor. Tudo ficava bem se a guerra não chamasse os homens da tribo. Mulheres, meninas e meninos foram se despedindo dos homens. Numa tarde, surgiu a canoa que levara Itajibá, cheia de índios, que não dava ver a figura do seu amado. Os índios abaixaram a cabeça em sinal de respeito e chorou toda a sua dor. O deus Tupã nunca viu um amor tão grande e verdadeiro de uma índia por um índio. Ele transformou as lágrimas da Potira em diamante. Em diamantes. Isso aí, a professora fez a correção ortográfica das coisas que foram escritas no texto anterior. Percebam como agora a gente consegue até ler melhor, porque palavras foram ajustadas. Daí, ela sugeriu uma revisão desse texto com as crianças. Aí foi feita uma primeira revisão. Numa tribo viviam 2 jovens, o guerreiro Itajibá e a formosa Potira. Eles se amavam tanto numa certa lua, eles uniram suas almas num ritual de amor. Tudo ficaria bem se a guerra não chamasse os homens da tribo. Mulheres, meninas e meninos foram se despedindo dos homens. Potira passava as manhãs, as tardes e o começo das noites, esperando a canoa que levara Itajibá voltar numa tarde. Surgiu a canoa que levara Itajibá, cheia de índio, que não dava para ver a figura do seu amado. O coração de Potira disparou, não sabia se era medo ou alegria. Os índios abaixaram suas cabeças em sinal de respeito. Potira ficou cabisbaixa e percebeu que seu amado havia morrido e chorou toda a dor que estava dentro do seu peito. Chorou tanto que o deus Tupã nunca viu amor tão grande e verdadeiro de uma índia por um índio, e ele ficou. Resultado. Isso aí foi uma primeira revisão. Eu não quis trazer todas as revisões do texto, porque ia ficar muito extenso os slides. Teve uma das possibilidades de revisão que a professora, sabe o que foi que ela fez? Ela usou uma estratégia que eu achei super bacana. Ela disse que ela digitou o texto para poder fazer o trabalho com a correção. E ela colocou os erros, sublinhou esses erros e disse para as crianças que o computador apontou aquelas palavras como erradas, mas que não teve, que teve um problema e ela não conseguiu arrumá-las. E que a tarefa deles era escrevê-las corretamente. Olha aí, ó. Ela utilizou os erros de escrita das crianças e colocou eles para poder rever os próprios erros, né? Mas de uma maneira sutil, sem dizer para as crianças que elas fizeram errado, que elas escreveram errado, que estava errado, como às vezes as professoras falam, sai grifando tudo de caneta vermelha, sai riscando tudo. Usa um gesto mais sutil, mais delicado, busca possibilidades mais bacanas de se trabalhar, que a criança vá fazer o trabalho que você vai propor de uma maneira mais leve, né? Sem ser coagida, sem ser pressionada. E eu tenho certeza que vocês vão avançar. Depois, acho interessante que vocês deem uma olhada no material desse capítulo, para que vocês entendam melhor o que eu estou falando.
né, da sutileza que vocês podem sugerir essa organização desses erros, esses ajustes desses erros, essa correção que a gente precisa fazer, e que eu acho interessante, e que todos os autores dizem que é bom que seja feito com a criança, certo? E aí, eu trouxe para vocês aqui agora um texto de Renan, né, que é um outro texto produzido por uma outra criança, que também está no texto, está no material de vocês do módulo. E aí ele produziu. Era uma vez, isso aqui foi um caos, viu, gente? Foi um caos, a professora, porque vocês não viram o vídeo, né? O vídeo que dá proposta do trabalho de hoje. Mas eu espero que vocês depois possam se apropriar, porque é todo um processo de melhor entendimento do que eu estou falando aqui com vocês. Vocês vão poder perceber na íntegra algumas atividades. Inclusive, quem lembra daquele vídeo que nós vimos logo lá no início das nossas aulas, aquela professora fazendo uma correção de uma carta? Alguém lembra? Que eu acho que ali deveria ser uma turma de grupo 5, me parece, ou crianças de 4 a 5 anos. Uma carta para enviar para outra turma. Isso. Deus acompanhe. E aí, o que é que acontece? Dentro daquele vídeo, aquele vídeo também, aquela parte daquela atividade também está no vídeo de hoje, que é para vocês perceberem essas atividades de correção e é engraçado como os alunos conseguem perceber, eles mesmos falam assim: Pró, se você colocar tal coisa assim, fica melhor, fica mais bonito. Então, eles entendem que a leitura fica feia quando você consegue produzir um texto sem tantas repetições, sem tantas palavras que você reescreve. Você pode fazer substituições. É tanto que é falado sobre isso, né? Então, isso aqui foi um caso, né? Isso aí foi uma atividade de uma proposta de causos, né, que as professoras sugeriram na turma. E aí, o texto de Renan. Era uma vez, quando a dona Emília tinha 16 anos, ela foi na missa. Ela vai da missa e vai para a casa dos pais dela e vai jantar e assistir televisão. Ela foi embora e ela viu um cachorro grande, deu meia volta e saiu gritando e correndo. O primo que estava no terraço, e ele desceu a ladeira correndo e perguntou: o que aconteceu? Eu vi um cachorro. Vamos lá. Não vou. Eu não tinha cachorro lá. E o primo dela levou ela para a casa dos avós, e esse é o fim. E agora, do lado aí, tem um texto reorganizado em enunciados para análise. Como que a gente poderia substituir essas palavras que está em negrito aí? Será que a gente poderia fazer alguma coisa para poder melhorar esse texto aí? Vamos ver se vocês conseguem fazer isso aí. Crispina, vê se a gente consegue ler esse texto e fazer substituições, tirar, né, botar vírgula no processo, enfim. Vamos ver se a gente consegue aí, para eu falar um pouco sobre esse texto reorganizado que está do lado. Para substituir, por exemplo, quando ou tirar. Sim, é para tirar. Para tirar? Era uma vez, Dona Emília tinha 16 anos, ela foi na missa, ela vai da missa. Substituir, tirar, né? Vírgula, né? Sim. Ela vai da missa, e eu tiraria até o outro vai. Ela vai da missa e para a casa dos pais. Jantar e assistir televisão. Muito bem. Quando ela foi embora, viu um cachorro grande, deu meia volta, saiu gritando. Ou então, deu meia volta, já é um sair. E saiu gritando, correndo. Ou então, deu meia volta, gritando e correndo. Aí na hora do primo, e o primo que estava no terraço, desceu a ladeira correndo, perguntando o que houve.
Aí ela respondeu: eu vi um cachorro. Vamos lá, tenha coragem. Aí ela responde: não vou. Aí ele botou. Aí, por exemplo, esse é nessa parte aí, e não tinha cachorro lá, ele teria que descer primeiro para verificar. E ele já vai dizendo que não tinha cachorro lá, e o primo dela levou para a casa dos avós. E ficou em segurança. Aí a criança botou, e esse é o fim, não discuta, não pergunta mais nada, não pergunte mais nada. Esse é o fim. Vocês percebem quanto que a criança repete palavras? Ô, Proaline, isso é normal? Perfeitamente. A criança vai fazer isso no início da produção textual, o que é perfeitamente aceitável. O que é que vocês fazem agora? Percebam que do lado do texto tem um texto reorganizado, né, para a gente poder analisar. E todas as palavras que estão repetidas estão em negrito. Percebam aí que está em negrito. Tá vendo quantas vezes repetiu o é? Aí repetiu também aqui missa, e ela foi na missa, e ela vai da missa, né? E aí depois ela repete de novo a palavra. Qual foi a palavra que eu vi aqui? Cachorro, e vi um cachorro e não tinha cachorro. Então, assim, tem coisas que vocês podem, por exemplo, a criança está fazendo uma produção dessa, né? Começou a fazer a produção baseada no caos que contaram na sala. Era uma vez a dona Emília. Tinha 16 anos. Isso aqui tá legal, gente? Vamos reler isso aqui para ver se entendeu. É vocês ir fazendo as inferências. Vamos ler novamente. Lê para ver se tá legal. Pede para a criança ler. O que é que vocês acham? Como é que vocês veem isso aqui? Será que a gente não podia substituir, trocar, colocar, tirar, né? E fazendo as sugestões na proporção que a criança vai fazendo a sua produção, tá? E sempre pedir para que a criança faça a releitura da sua produção, o que é algo extremamente importante para que a criança perceba seus erros na sua própria produção, certo? E fazer ela entender que a produção dela não será lida apenas por ela, será lida por outras pessoas, e que vai dar vai trazer uma beleza maior e uma satisfação maior de quem está lendo, se não ler uma coisa dessa maneira. Certo? Deu para entender aí até agora? Deu, Pro. Ana, tudo bem até agora? Quando eu era Sim, tranquilo. Quando eu era criança, eu lembrei que uma professora Eliana, da terceira série, mandava fazer um reconto oral. E eu tinha uma mania, esse menino é o I, ou I ou é, né? O artigo. Eu era aí. Aí, não parava de falar esse aí. Me lembrei agora. Com certeza. Vocês vão ver na verdade, a gente chama isso de organizador textual, né? A gente usa algumas coisas assim para tentar organizar. Vocês vão aí, aqui tem, ó, é porque, deixa eu ver se eu consigo exibir para vocês aqui a parte do módulo que diz isso, que é para vocês perceberem o que eu estou falando. Deixa eu ver se eu consigo interromper aqui, compartilhar esse aqui, para a gente poder ver o outro, para que vocês possam entender o que eu estou falando. É porque eu estou fazendo tanta coisa aqui no computador ao mesmo tempo. Misericórdia, Jesus. Aqui. Vocês estão vendo aí? E agora uma apresentação. Certo. Aqui, ó. Ó o seu aí, aqui, ó, Crispina. Aí, ó. Aí, depois, então, mais. Eu não estou vendo. Quando a coisa vai, as crianças vão se apropriando de algumas leituras a mais, de algumas práticas a mais, acaba que ela vai entendendo que essas coisas aí
esses organizadores textuais que eles entendem que são, vai sendo substituído, né? Por outras coisas, ou por vírgula, ou por 2 pontos, ou por 1 ponto, para dar uma organizada maior na sua produção, para ficar mais bonita. Entendeu? Olha quantas possibilidades as crianças. Daí, aí, e, daí, certo dia, mas dali a pouco, enquanto isso, certa vez, entendeu? Então, assim, elas vão começando a organizar, que, por exemplo, certa vez pode colocar agora, e pode colocar bem na hora. Um dia pode colocar e depois, então, mais, quando, um dia. Então, elas vão conseguindo entender que existem palavras que podem ser colocadas que vão dando uma beleza melhor ao texto, certo? Mas isso acontece de uma hora para outra? Não, isso não acontece de uma hora para outra. Isso acontece com as variadas possibilidades de leituras, de contato, de experiência, de experimento, né? De vivenciar mesmo esses tipos de leitura, né? Tanto as leituras convencionais, dos textos que eles já sabem de cor, quanto as outras possibilidades e as diversas tipologias textuais, né? Revistas em quadrinho, carta, bilhete, poesia, parlenda, trava-língua, enfim, todas as possibilidades que a gente tem, a gente precisa ofertar para as nossas crianças, para que elas experimentem outras possibilidades e, assim, vão ficando mais experientes com o processo de aquisição de leitura e de escrita, certo? Aí, eu trouxe também umas contribuições à prática pedagógica que eu achei bem interessante trazer para vocês, para a gente poder trabalhar. Escrever bem e produzir textos não só corretos, mas também bem escritos. É resultado tanto da leitura dos muitos e diferentes textos, como também da possibilidade de pensar sobre as formas de redigir e sobre a adequação e a qualidade da linguagem utilizada para escrever. Olha aí o que eu acabei de falar. Nesse sentido, algumas das possibilidades para o trabalho pedagógico da produção e revisão dos textos são as seguintes: criar situações didáticas em que a proposta é aprender a produzir e revisar textos em autêntica situação de comunicação, o que exige que se considere um interlocutor real. Ou seja, o professor aqui é crucial para toda e qualquer situação didática acontecer com objetivos. Eu posso trazer um texto aleatório para os meus alunos para ler de qualquer maneira? Não. Todas as leituras, lembram que eu falei sobre isso lá no início, sobre as intencionalidades? Que nenhuma leitura ela é realizada, que me parece que até foi Paloma que trouxe para mim e perguntou assim: mas toda leitura precisa ter intencionalidade? Sim, precisa ter uma intencionalidade. Você não vai ler por ler, né? A leitura que a gente chama de deleite, essa leitura de deleite, ela também precisa ter uma intencionalidade, certo? Então, você vai articular situações didáticas para que essa proposta possa acontecer da melhor maneira. E você é sempre aquela referência para as crianças na sala, certo? Organizar atividades que possam desafiar os alunos a revisar os seus textos, mesmo ainda não sabendo ler e escrever convencionalmente. Para tanto, precisam contar com a ajuda do incentivo do professor. Olha essa proposta que a professora trouxe aqui, desse caso que eu contei aí há pouco, onde ela trouxe os erros grifados e pediu para que as crianças fizessem a correção dos erros, na verdade, do texto produzido por eles. Olha que proposta fantástica. Então, é vocês estarem pensando nas propostas que possam desafiar a todo tempo essas crianças.
Porque a gente sabe que criança vai dizer que não sabe, que não consegue. Enfim, todas as estratégias que eles usam, eles vão dizer que não sabe, que não sabe, que não consegue. Mas vocês vão ter que desafiar eles dizendo que eles sabem e vão conseguir, sim. Mesmo aquelas que não sabem ler de maneira convencional. Certo? Propor situações de produção coletiva para que os alunos possam desenvolver ao mesmo tempo as tarefas de produzir o texto e de revisá-lo. Nesse momento, o papel do professor é o de escriba, permitindo que os alunos se dediquem à produção oralmente, ditar, verificar a adequação do escrito do ponto de vista discursivo sem ter de escrever em momento algum. Nessa parte aqui, tem uma atividade que a professora propõe no vídeo que eu achei super interessante. Espera aí, que tem alguém pedindo para entrar, gente. Olha, uma hora dessa, morri. Ai, Crispina. O que foi isso aí, Crispina? Crispina? Minha internet do notebook caiu. Ah, meu Deus, aí voltou pro como é que se diz? Pro celular. Tô tentando reabrir aqui para não perder. É. Aí, continuando aí o que eu falei, o que eu estava falando com vocês. Já até perdi meu raciocínio. Sim. Lembra que quando eu fiz a leitura do texto do Curupira, eu falei com vocês, eu falei, gente, uma proposta interessante é vocês lerem o texto do Curupira até uma certa parte e deixar que a criança termine o final, né? Aí é uma produção textual coletiva. Vocês podem colocar no quadro escrito ou dar o texto para as crianças com as linhas para finalizar o texto da produção, em dupla ou em trio. É uma proposta interessante. E na proporção que vocês fazem essa proposta, né, dessa produção coletiva no quadro, todas as crianças têm a oportunidade de se posicionar, de colocar, ou de escrita, por exemplo, a professora escreve o que uma criança fala, aí a outra lá no fundo grita, se mudar essa palavra aí, colocar assim, assim, fica melhor, fica mais bonito. Então, acaba que toda a turma participando da produção textual em grupo, coletiva, né? Toda a turma. Depois, eles fazem vocês podem sugerir uma digitação e passar para eles toda a produção do grupo todo, quando estiver tudo arrumado. Aí tem a possibilidade também de agrupar criteriosamente os alunos e definir com clareza os papéis de cada um. Por exemplo, na situação de produção textual, especificamente na de reescrita, de modo que todos participem da atividade. Por exemplo, um aluno cabe a tarefa de ditar, o outro de escrever e o outro de ler o escrito e revisar. Ou seja, se você coloca um trabalho, se você propõe um trabalho em trio, aí você delega a cada um para não ficar aquela confusão. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, é interessante que você proponha quem vai fazer o quê. Fulano vai ditar, Cicrano vai escrever e Beltrano vai ler o escrito, revisar a escrita. Certo? Então, você já delega as tarefas de cada uma dessas crianças que estão realizando o trabalho em trio. Oferecer ajuda para que os alunos aprendam a pensar na organização do texto, analisar as suas características e olhar a própria produção com olhos críticos. Ou seja, quando os alunos estiverem na produção, vocês vão fazer aquele trabalho de circular na sala, sabe aquele que a gente fica, vai aí, vai aqui, e aí, fulaninho, como é que estamos aí? Vamos ler o seu, como é que está? Deixa eu ver aí como é que está a produção de vocês. Aí você já orienta ali, já conduz
pede para eles relerem aquela proposta ali do primeiro parágrafo. Vamos dar uma lida novamente isso aqui tá legal? É você fazendo o trabalho mesmo de ajuda para essas crianças poderem entender que elas podem, né? E para que elas possam também perceber que aquele texto pode ser melhor, pode melhorar, certo? Ou seja, o trabalho do professor é simplesmente imprescindível sempre. A gente não pode nunca deixar de entender isso aí, certo? E aí eu trouxe também algumas coisas que ficaram para mim do Vida, o que eu vi hoje, né? Onde eu trouxe algumas coisas que eu até já falei durante o processo aí, né? A revisão do texto só acontece com o texto pronto, que eu perguntei a vocês lá atrás, né? Durante a produção já pode ser realizada, né? Essa revisão. Como eu falei, vocês disseram que não, que tinha que esperar terminar. Então, vocês entendem agora que não precisa a criança terminar de fazer uma produção para que vocês possam fazer essa revisão textual. Ficou claro aí? Ana? Sim, ficou, Pro. Ficou sim. Isso. Ficou claro, né? Realizar atividades de revisão com frequência para que as crianças possam evoluir. Essas atividades de revisão textual é algo, Ana, que vocês precisam fazer com uma frequência grande. É aquela coisa que eu falei. Vai trazer um texto e vai fazer o trabalho só uma vez? Não. Esse trabalho precisa ser feito várias vezes para que a criança possa ir melhorando, possa ir avançando. Entende? Não pode ser um trabalho que você vai fazer uma única vez. E outra, entendam que quando a criança está tendo contato com a leitura e a escrita, é um processo constante, vai se tornar uma rotina. Leitura vai fazer parte do trabalho do professor esporadicamente? Não. A leitura e a escrita vai ser rotina naquela turma de 5 anos, de 6 anos, né? Onde a criança está tendo contato constante. Todos os dias. Ô, Proaline, mas a gente só pode fazer o trabalho de leitura e de escrita com a disciplina de linguagem? Não. Eu já havia dito isso aqui. Você pode trabalhar leitura e escrita com qualquer disciplina. Seja ela natureza e sociedade, a matemática, a geografia, a história, enfim. Qualquer componente curricular, você pode fazer o trabalho de leitura e de escrita. Certo? Então, não fiquem focadas tão somente na possibilidade de trabalhar só com a linguagem para que as coisas possam ter fluidez. Certo? A interferência da professora é crucial para que o processo, para que o professor construa uma intensidade, um contato, uma intimidade com a língua escrita. E isso só será possível lendo, né? Ou seja, eu acabei de falar, o professor precisa fazer daquela leitura e do contato do aluno todos os dias. Isso precisa ser uma rotina. Mas eu tenho outras coisas para dar conta. Tem outras coisas para dar conta, mas não esqueçam que o avanço da criança na questão da aquisição da leitura e da escrita só vai poder acontecer se ele for o tempo todo estimulado. Proaline, esse estímulo pode vir de qualquer maneira? Pode vir de qualquer maneira? Não. Ele só vai poder acontecer se vocês sugerir, né? A melhor companhia de vocês, é o que eu falo direto, é a internet. Busquem possibilidades, né?
A internet tem muitas possibilidades de trabalho, onde vocês têm uma riqueza aí de possibilidades, vocês podem adequar. Olha quantas coisas eu trouxe aqui para a gente poder fazer um trabalho de leitura, num texto, de produção em grupo, de reescrita, né, de reconto, né? Vocês têm uma gama de possibilidades. Olha a ideia que eu dei aí à Crispina para trabalhar a questão da revista em quadrinho com a filha dela. A ideia é super válida, super gostosa. Eu tenho certeza que Crispina vai trazer um relato dessa experiência e eu tenho certeza que será muito positivo e ela vai trazer esse relato para a gente dessa experiência e eu tenho certeza que a gente vai se encantar com essa proposta que eu trouxe para ela fazer aí. Certo? E aí agora eu queria ouvir vocês. Eu ia colocar mais cedo no grupo para vocês darem uma olhada no vídeo, mas eu me ocupei o dia todo aí com outras demandas e acabou que eu não pude falar com vocês. Vejam os vídeos, o vídeo que tem lá, tem umas atividades muito interessantes, essa desses causos que a professora propôs é muito interessante. Tem uma outra, onde ela dá textos produzidos pelas crianças para eles mesmos fazerem as correções, né? Ler, reler, precisar trabalhar a questão do eu vou corrigir o meu escrito várias vezes para que eu possa enxergar os meus erros. A proposta da professora de enxergar os erros direto nessa revisão da escrita. Tem muitas atividades que são muito bacanas, né? E eu acho interessante que vocês possam ver depois. Crispina hoje está aí no trabalho, talvez tenha tido um dia corrido 24 horas, Crispina? Hoje só sai amanhã? 24. Eita, Deus de poder. Mas aqui, não vou mentir, não, aqui dá para descansar, que é um hospital. Estou na rua. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, revejam. Eu não sei se vocês pegaram em nada do prof esse período de descanso, que todo mundo disse, não, pro, eu vou pegar. Ana mesmo me prometeu, não foi, Ana? Que você ia rever. Eu digo, ó, hoje chega aqui, desse jeito, eu vou arrancar as orelhas de vocês. Estou aqui rindo. E aí eu quero ouvir vocês agora. O que é que vocês trazem aí para a gente nessa noite? Falem aí para mim. O que é que mais vocês perceberam na aula de hoje? Olha, gente, tanta coisa que eu falei. Meu Deus, eu tô morta com vocês. Hein? Eu estava dando tempo para a Ana Cristina começar, que ela começa com A. É porque Ana hoje está a primeira, né, Crispina? Ana, vai, Crispina. Vamos esperar que você fale aí, Ana. Vamos. Ana, fala. Bom, a aula de hoje foi muito, assim, muito produtiva, porque, assim, eu não sou professora, mas trabalho na sala de aula e a gente vê, né, a professora trabalhando, apesar que minha turma é bem pequena. Mas é assim, tudo o que a professora falou são coisas que eu vejo na sala, no dia a dia, mas assim, eu tenho uma dificuldade de reproduzir aquilo que eu sei. Eu tenho essa dificuldade muito grande. Aí, tudo que a professora falou são coisas que eu vivencio na sala, junto com a professora. As crianças aprendem mesmo. Essa atividade, começando com a roda de leitura, professora que tem esse costume, esse hábito, essa habilidade de começar com a roda de leitura todos os dias, fazer uma rodinha, tem professora que faz a rodinha todos os dias. Isso é muito bom, a criança ama isso. Quando, no início da aula, as crianças já vão diretamente para a roda, fazer a sua própria roda, não dá trabalho nenhum ao professor, porque ele já sabe que ali já vai contar uma história. E dessa história se inicia a aula. Isso é muito importante. Isso. Daí da história que a professora traz a sua atividade do dia, o planejamento do dia. Daquela atividade começa com uma história. Começando com a história, daí sim que desenvolve a aula
Daí vai desenvolvendo a aula, começa fazendo aquela pergunta, depois contou a história às crianças, e daí começa pedindo para que eles falem o que entendeu, o que foi dito na história, o que teve na história, e daí começa a aula. E daí, a partir daí, a professora pede para a criança sentar, cada um em seu lugar, e ela vai diretamente para o quadro, e aí começa, né, seguir aquela atividade vindo da história. Isso é muito bom, porque a criança ela tem mais vontade de aprender, ela tem mais atenção no conteúdo, e ela consegue pegar o que a professora está falando, consegue com muita mais facilidade do que começar indo diretamente a um assunto vago, por exemplo. Crispina. Eu também, complementando a fala de Ana, eu também compreendi que fazer uma rotina efetiva de roda de leitura, contextualizada, a senhora sempre fala isso, né? De contextualizar a leitura, não é dar uma coisa aleatória, contextualizar até mesmo com o conteúdo do dia, seja educação infantil ou ensino fundamental, propor uma leitura que já faça até parte da atividade que irá desenvolver. E eu percebi que propondo efetivamente a rotina da leitura, faz com que os alunos, independente do contexto em casa, sejam leitores. Por essa rotina de segunda a sexta, ter uma leitura harmoniosa e uma leitura assim que seja bem assim criativa para os alunos, para as crianças, e que com isso uma criança chegando contando aos pais, à mãe que leu, que está encantado com a leitura, até uma nova leitura, uma nova roupagem de leitura clássica, vai fazer até com que a mãe e o pai desenvolvam. Tem pais que não são leitores, mas que eles fazem questão de comprar livros dos filhos. Não é uma boa, mas é um bom caminho, né? Então, assim, a efetivação da leitura, de uma rotina na sala de aula. Por isso que eu trouxe essa como é que se diz? Essa questão de você transformar a leitura em diária, né? Atividades de leitura e de escrita diárias. Vou repetir, eu só posso trabalhar a linguagem? Não. Qualquer disciplina, por exemplo, aquele texto daquela música como é que se diz? De criança. Mariana bota 1, Mariana bota 2, 1, 2. Olha como você consegue fazer leitura, trabalhar música, trabalhar números, e você pode reinventar o trabalho com essa música. Em vez de você botar Mariana para contar até 10, você pode botar Mariana para contar até 50, até, né? Então, tem várias, 1, 2, 3, índiozinho, 4, 5, 6, índios. Então, tem muitas possibilidades. Você pode fazer paródias, né? Trabalhar com a questão da música, trazer um conteúdo que você queira trabalhar. Gente, tem uma riqueza de possibilidades que você pode se reinventar. O que você precisa é buscar, né? Proaline, só o Profa, eu sempre estou falando isso aqui, vou repetir. Só o Profa vai me transformar numa professora expert em alfabetização e letramento? Não. O Profa vai te dar caminhos, vai ampliar as suas possibilidades. Mas se você quiser se tornar uma pessoa boa na alfabetização, um bom profissional de alfabetização e letramento, você precisa ler outros autores, buscar outras possibilidades, outros cursos de formação continuada, para que vocês possam avançar. Eu vou ficar só no módulo do Profa? Não. O Profa só pincelou, né? Só fez você enxergar a alfabetização com mais sensibilidade, né? Fez você ampliar seu olhar, sensibilizar você. Olha, eu tenho certeza
que Crispina hoje, ao trabalhar, a alfabetização da filha dela, depois do Profa, o olhar de Crispina modificou. Eu tenho certeza que Crispina hoje não trabalha com a filha dela da mesma maneira que ela trabalhava antes do Profa. Eu tenho certeza. Olha que ela não comentou nada disso comigo. Eu estou trazendo isso pelos relatos que ela vem fazendo ao longo do curso comigo. Eu percebo o brilho no olhar dela com que ela fala, cada uma das experiências, cada uma das vivências com a filha dela. Então, isso que o Profa tem trazido para vocês, a emoção de enxergar a alfabetização e o letramento com outro olhar, né? Com um olhar mais cuidadoso, mais sensível, mais cauteloso, mais tudo de melhor, né? Mas tudo de melhor. Deixa eu falar assim, porque eu vou englobar tudo, né? Eu tenho certeza. Fale, Crispina, você abriu o microfone e depois fechou. Eu estava falando justamente para isso. Antes, Malika trazia as atividades para casa, ou até os saberes que ela tinha aprendido, mesmo eu fazendo curso de pedagogia, eu não via dessa forma, não, como se diz assim, não tabelava o desenvolvimento dela. Hoje ela fala uma coisa, eu já correlaciono com uma etapa. Eu estava conversando com minha irmã segunda-feira, que ela falando de Malika. Malika estava ensinando, minha mãe é analfabeta, e Malika estava ensinando o que é o que é. Aí. O trabalho como é que se diz? O trabalho com adivinhas, né? Sim. Que faz parte da cultura da gente. Né? É muito bacana isso. Lia falando da cognição de Malika, e também até fazendo uma comparação com outra sobrinha, que a gente percebe um pouco, já falou até com meu irmão para levar ela em um médico para saber se ela tem autismo. Acho que eu já falei dela com a senhora, que ela fica muito isolada, pega um brinquedo, fica horas e horas com aquele brinquedo, até com o objeto, ela faz um brinquedo horas e horas. E desenvolvimento na escola, as habilidades e as competências, ela ainda não tem efetiva. Não tem efetiva. Aí, Lia falando, né? Minha irmã está produzindo o material todo em relação à alfabetização. Aí ela levou Malika segunda-feira para fazer laboratório. Aí Malika que fez laboratório com ela. Oh, meu Deus! Olha que coisa mágica, que coisa fantástica. Um relato desse só vem a calhar para o que a gente está falando aqui agora, né? Então, assim, eu fico muito feliz, Crispina, que o Profa tem ampliado bastante assim o seu campo, o seu olhar, né, as suas atitudes, né, como futura pedagoga, e que já antecipou a sua pedagogia, na verdade, né? A sua pedagogia que ainda estava para ser futura, hoje você já consegue visualizar a sua pedagogia com mais intensidade depois de você estar frequentando o curso do Profa. Isso é bem bacana, né? Para mim, que estou do lado de cá, também aprendiz constante e que venho aprendendo com vocês em cada uma dessas falas de vocês, desses relatos de vocês. Eu fico altamente encantada, porque eu entendo que eu estou no lugar certo, né? O lugar de quem está aqui aprendendo com vocês e trazendo também sempre uma coisa que é nova, que é legal, que gosta de partilhar e que gosta de dividir. Na verdade, ninguém transfere saber, né? Isso é fato. A gente partilha saberes. Isso é fato também. Ana também, por sua vez, né, já trouxe alguns relatos aí de algumas coisas, também parece que dos seus sobrinhos, não foi, Ana? Que você trouxe aí de algumas vivências, não tenho certeza se foi... Sim. Foi meu sobrinho primo, é primo. E que você já trouxe algumas experiências aí com eles, e que para mim também é muito gratificante vivenciar essas experiências, porque fica claro o tanto que o Profa vem propondo postura de vocês diferentes, né? Tanto de pedagogas, de família tão somente, porque a gente também participa do processo. Mas eu fico muito feliz que a gente esteja caminhando e que as coisas estejam sendo satisfatórias até então para vocês,
porque existe essa preocupação de nós que estamos fazendo isso tudo acontecer, de saber o nível de vocês de satisfação, e eu percebo assim, né, pelo relato de vocês e pela dedicação de alguns, né, nem todos estão se dedicando mais como antes, lá no início, né, tinha uma demanda maior de pessoas participando da aula, hoje o pessoal, eu acho que se desestimulou um pouco, não sei o que foi que aconteceu, mas eu entendo que com esses relatos de vocês eu estou aqui fazendo a minha parte e farei sempre, independe do Profa ou não, né? Já tive umas duas aí que me procuraram fora do Profa e a gente vem às vezes trocando algumas ideias aí e eu estarei aqui sempre para partilhar com vocês saberes e de aprender também com vocês, porque a gente troca saberes, né? A gente aprende e ensina. Isso é bacana. Bom, pela primeira vez na vida, a gente vai conseguir acabar a aula no momento certo, mesmo tendo começado já com um certo atraso, mas a gente vai conseguir finalizar a aula, eu acho que com um nível de satisfação bacana, né? Mas antes de finalizar, eu vou deixar para vocês aqui uma atividade, e essa eu gostaria que vocês fizessem, certo? Para a gente começar. Retomar, na verdade. Eu trouxe esse texto aqui para vocês. Seria interessante que vocês conseguissem tirar uma foto, não sei, né? Porque eu vou mandar para o Anderson isso aqui, mas eu não sei se o Anderson vai conseguir botar até a semana da aula, do nosso próximo encontro. E aí eu trouxe uma pequena produção, né? De alguma criança que eu achei na internet, e aí a transcrição embaixo, né, do que a criança produziu, né? E aí eu queria que vocês observassem o texto e descrevessem para mim de que maneira vocês fariam essa revisão desse texto com a turma. Vamos pensar que isso aqui foi uma coisa da turma, né? Foi uma coisa produzida pela turma. Vamos pensar aí, vamos pensar para dar até menos trabalho. Vamos pensar que isso aí foi uma produção da turma. E eu queria que vocês observassem esse texto e descrevessem para mim de que maneira vocês fariam a revisão desse texto com a turma. Deu para vocês entenderem o que eu quero? Como outro slide que a senhora mostrou, que teve a revisão 1, a revisão do aluno. Sim, eu quero que vocês façam descrever para mim, eu faria isso para fazer a revisão desse texto. Aí vocês pensassem nas possibilidades que vocês poderiam fazer essa revisão, certo? Conseguiu tirar foto? Sim. Ótimo. Tirei a foto. Vou querer a presença das duas, que foi quem finalizou a aula de hoje comigo. Certo? Ok, que responsabilidade a próxima grande. aula, se tudo der certo, para que a gente possa iniciar nossa aula quente, que eu estou fervendo. Já de antemão, eu já digo que eu já vou estar fervendo. Tá certo, Ana? Para você nem cochilar, tá certo? Ah, não, foi só uma vez, tem que falar. Ô, Ana, só trouxe isso para a gente descontrair, viu? Não se preocupe, não, que só é para a gente passar o tempo e descontrair. Fique tranquila. Sim, ok. Bom, um beijo no coração de vocês, né? Estava morrendo de saudades. Eu também. Saudade. Pena que não foi uma quantidade maior de pessoas na nossa turma hoje, mas eu vou cobrar. Que bom que você abriu a câmera para te ver, Ana. Coisa boa. Você deveria ter aberto antes, tá vendo aí? Com essa trancinha no cabelo aí, tá linda. Obrigada. Então, bom estar de volta com vocês, né? Que possamos ter um ano muito produtivo, um ano cheio de coisas boas, de energias positivas, né? De cuidado, de proteção ainda, né? Ainda estamos cuidando uns dos outros.
E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. E o meu sentimento, mais uma vez, é aquele que eu sempre falo para vocês. É de gratidão mesmo. Gratidão a Deus por me permitir estar aqui, né? Bem, por partilhar com vocês esse momento, para mim é único, né? Por dividir um pouco das minhas angústias, como no início nós conversávamos, eu e Crispina, e se tornou uma amiga do Profa para a Vida, e todas vocês também terão a minha amizade do Profa para a Vida, se precisarem de mim, depende do Profa, como eu sempre digo, né? Estarei aqui para a vida, né? De vocês, e para quem quiser levar a minha amizade para a vida. E espero que a gente possa passar com isso muito rápido, para que eu possa dar um abraço muito apertado em vocês, que é o que eu gosto de abraçar. Crispina já até teve meu abraço, independe de pandemia, né, Crispina? Falou, não tem essa besteira comigo, não tem um Covid, não. Aí eu abracei ela. Eu quero seu abraço também. Então, eu espero que muito em breve possamos estar juntas e a gente possa confraternizar e falar das coisas com mais leveza e com mais sensibilidade ainda, que eu sei que cada um de nós temos. Um beijo para vocês, muito obrigada pela noite de hoje, mais uma vez, vou cumprimentar vocês no grupo, as que estiveram presentes, e sentir a falta das que não puderam estar, que por algum motivo não puderam. Vou puxar as orelhas delas, né, no grupo, né, mais sutilmente, mas gratidão, né? Boa noite para vocês, um beijo no coração. Boa noite, Ana. Um carinho imenso. Boa noite.